Eu queria saudar a família de Didi, Marta, sua companheira, Dona Dirce, seu Domingos, seus filhos Carol, Pedro, Davi, seu irmão, sua sobrinha Nanda, todos os familiares aqui presentes. E queria também saudar a outra família de Didi, os militantes, a velha guarda do PSTU e da LIT aqui presente, os militantes mais novos do PSTU aqui presentes, da mesma forma, os companheiros das outras correntes. Aqui tem representantes da Pastoral, do PSOL, do PT, do PCdoB, que expressa o respeito que tinha esse camarada por sua luta. Um partido não é feito só do seu programa, da sua política, dos seus estatutos. Um partido é feito também das suas tradições, os grandes embates, grandes mobilizações, grandes lutas políticas, mas também dos exemplos dos seus quadros. Didi morreu hoje e se incorporou às nossas tradições, do PSTU, da LIT, do movimento sindical. Por quê? Porque ele era um dos imprescindíveis dos que falava Brecht, daqueles que militam todos os dias, a vida toda. Olhem o mundo aí fora. A maioria absoluta das pessoas está dedicada a conseguir um cargo, uma casa, um automóvel, um emprego, se virar na vida. E olham muitas vezes para aqueles que são esses imprescindíveis como seres estranhos. Muito estranho alguém que se dedica a uma causa coletiva, que dedica parte do tempo que poderia ter para o lazer, para a luta revolucionária. Isso é uma mentira. Na verdade, a serenidade de Didi no fim da sua vida indicava uma coisa. Ele tinha alcançado algo que a maior parte das pessoas que lutam somente por uma casa, um apartamento, um automóvel, não conseguem, que é descobrir o sentido da vida. Nós lutamos a grande luta por mudar o mundo. E isso dá sentido à vida. Isso torna as pessoas integradas com a luta coletiva e podem realizar nessa luta coletiva um elemento individual, subjetivo, que tem uma enorme importância quando, ao fim da vida, se olha para trás e se tem orgulho do que se fez. Didi milita desde 77. São 37 anos de militância, mais do que a maioria das pessoas aqui presentes tem de vida. Foi um lutador do movimento estudantil, foi para a fábrica, em Volta Redonda, o operário, se dedicou às mobilizações depois dos bancários. Essa quadra dos bancários foi palco de grandes batalhas políticas, grandes greves, e Didi foi um dos protagonistas. E foi um construtor da CSP com Lutas, do PSTU e da Liga Internacional dos Trabalhadores. Ele foi um baluarte de algo que está esquecido na memória da esquerda, que é o internacionalismo. Já com câncer, já tendo decretado a sua sentença de morte, ele se dedicou essencialmente à tarefa internacional. No ano passado foi realizado um encontro internacional com mais de 40 países em Paris, que montou a rede internacional sindical que existe hoje. Essa rede é produto coletivo de muitos quadros, mas se tem um nome que pode simbolizar essa rede, é de Seu Travesso. E eu gostaria de lhes contar um episódio que é bem um emblema do Didi. No dia em que foi inaugurado esse encontro, Dirceu falou. As pessoas que o escutavam não tinham sequer ideia do que tinha acontecido na noite anterior. Na tarde da inauguração do encontro internacional com 40 países, montado essencialmente por Didi, ele teve uma fortíssima crise dolorosa, violentíssima crise dolorosa.
Eu chegava na cidade, tinha conversado com ele no início da tarde, soube que ele estava no hospital, fui até o hospital, encontrei uma figura sedada em relação à dor, mas consciente, sorridente. O médico que o examinou ficou espantado. Quando viu a tomografia e viu o resultado da doença, deu a ele duas opções. Meu caro, você tem duas opções. Ou você permanece internado, porque você está sofrendo uma doença pesada, importante, ou eu te dou uma carga pesada de remédios para dor, para que você possa voltar ao Brasil e se tratar lá. Dirceu não pensou em se tratar no Brasil. Ele se pensou no encontro que se abriria no outro dia. Não pensou duas vezes. Aceitou a medicação. No dia seguinte, quando ele abre o encontro, nenhum dos presentes tinha a menor ideia do que tinha se passado em toda a noite anterior, em toda a madrugada anterior. Isso pinta, de corpo inteiro, uma das características desse camarada. Perante a tragédia, que é uma sentença de morte como câncer, ele não teve um momento de abalo. O início da doença foi nessa quadra. Ele ali, do palco, em novembro de 2009, num dos encontros que gestou a fundação da CSP com Lutas, foi falar. Cambaleou, não conseguiu falar. Um mês depois ele era operado, se diagnosticou câncer. Eu sou um grande amigo do Dirceu. Por fora das reuniões, em todas as conversas particulares que nós tivemos nesses quase 5 anos da luta contra o câncer, ele jamais fez uma lamentação. Jamais falou que coisa ruim. Todos que o conhecem sabem que, essencialmente, a postura dele era uma postura de luta, de vida, de luta, de vida, em todos os momentos. Se vocês observarem a camisa que Dirceu está vestindo, no caixão, leiam. É um poema de Leminski, Paulo Leminski, que fala, na luta de classe, todas as armas são boas. Noites, pedras, poemas. Ele morreu assim, lutando com as armas que tinha. Quando ele, no leito de morte, me fez um último pedido, foi esse que foi descrito aqui pelo Ciro. Ele disse, na morte, eu não quero choro, eu quero uma festa. Camarada Didi, é impossível cumprir uma parte do seu pedido. Aqui, todos nós choramos. Os que mais os conheceram, mais choraram. Mas uma parte nós podemos fazer. Isso aqui não é simplesmente um choro pela morte de Didi. É uma celebração à vida, uma celebração à luta, uma celebração, um exemplo que esse camarada representou. Um exemplo que significa a possibilidade de construir uma relação de respeito com todos os adversários políticos que estão aqui presentes, com todos os quase militantes que vão seguir o seu exemplo. Por esse motivo, eu tenho muito orgulho de abrir esse ato e de chamar que todos os companheiros façam, em relação a Didi, sua última homenagem. Camarada Didi, camarada e amigo Didi, até o socialismo, sempre.